Eu acho que foi bem rápido nessa síntese. Então, a gente pode começar a mesa redonda com o pessoal do observatório. Então, eu chamo para compor a mesa ali os Peter, o Evandro, o Kleber. A discussão seria a transversalidade e o futuro do CST, sinergia e projetos integradores. Sim. Então, podemos abrir para algumas observações com relação a essa parte da síntese, né, dos eixos. Então, a gente pode abrir, sim. Acho que primeiro... Eu vou, Filipão, falar rapidão aqui, só para... eu acho que a gente vai acabar convergindo para isso, mas é importante que a gente já deixe, assim, que eu queria pelo menos já deixar sinalizado. Acho que independentemente do caminho que as discussões tomem, eu acho que o observatório precisa estar envolvido diretamente em todas essas comissões, né, que a princípio elas devem surgir. Sobre o eixo de observações, eu acho que é preciso instituir-se uma comissão exatamente nos moldes do que o Lincoln falou para a modelagem, né. Vejo que para o acompanhamento dessas atividades, a de cenários e projeções também precisa de alguma coisa nesse mesmo nível, né. Mas a minha sugestão é que o observatório fosse inserido obrigatoriamente com um membro em cada uma dessas comissões, para que essas ações também fossem acompanhadas, né. A coordenação, estava comentando com o André agora há pouco, a coordenação ela acaba sendo sugada completamente por uma série de outras atividades, né, e acaba que o acompanhamento científico, às vezes, não consegue ser dado em todos os pontos, com toda a profundidade que ele precisa. E talvez essa seja uma das, ou, se não é, e aí, se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrijam, talvez essa deveria ser uma das missões do observatório, né? Quanto à questão dos mecanismos de divulgação, Evandro, eu também acho que essa deveria ser também uma das atividades do observatório. E, eventualmente, eu imagino que, lógico, o observatório tem um número pensado, né, de pessoas atuando e uma subdivisão das áreas dentro do CST. Mas, eventualmente, até incluir mais pessoas, porque todo mundo tem outros problemas e outros assuntos a tratar. Claro que não precisa ser colegiado a nível de todo o CST estar inserido no observatório, mas que, pelo menos, se o observatório sentir a necessidade de ter mais pessoas, que essas sejam apontadas, sugeridas, ou mesmo que a gente vote aqui, o que a gente decida, né, como acompanhar. Só completando, eu acho que o atendimento hoje, o atendimento hoje poderia estar, como eu falei ontem na segunda-feira, na apresentação do atendimento, que a gente poderia estar em conjunto com o observatório fazendo as coisas, né? Que hoje claro. É um grupo separado. Quer dizer, separado entre aspas, que eu estou no atendimento e no observatório, mas, entendeu? No momento que eu acho que... Por coincidência, né, Vivi? Teria que estar em conjunto, porque daqui a pouco eu não estou mais no observatório, ou não estou mais no atendimento, né? Mas essa sintonia teria que acontecer para que tivesse essas divulgações, né? O que eu estou levantando aqui é exatamente isso, que o observatório precisa, talvez, e ter mais gente, isso, mais corpo. Dar mais braços, entendeu? Então, eu estava acabando de falar aqui com o Evandro que eu acho que o observatório vai ter que criar 4 câmeras técnicas. Uma para cada eixo e um de divulgação. Ótimo. Eu acho que aí isso completa o que a gente está querendo. Então, cada eixo vai ter a sua câmera técnica dentro dessa acompanhamento científico e operacional que a gente está querendo fazer, e uma parte de divulgação que vai ser o responsável por compilar isso tudo e começar... Junto com o atendimento. Aí atendimento entraria nessa câmera de... A divulgação pega tudo, atendimento,
site, publicações, tudo. Essas câmaras técnicas abertas para participação de qualquer Isso é tudo colegiado, sem sombra de dúvida. Tem o Felipe lá atrás que pediu primeiro, o Cris. Bem, eu estou voltando um pouco na questão do observatório, mas dos três grupos que foram discutidos. E a gente, durante esses dias do workshop, a gente discutiu muito sobre as nossas demandas, né, que são altas e é claro que são prioritárias, né, porque são pesquisas de ponta e importantes para o centro. Mas existem outras demandas que não são as nossas, e eu acredito que por não ser nossas, a gente acaba tendo uma resistência em cumpri-las, né, em atendê-las. Mas existe uma demanda do setor público e privado que a gente não discutiu em nenhum momento aqui dentro, e eu gostaria de entender um pouco se isso é discutido. Mas o que seriam essas demandas, né? É atender a necessidade do setor público e privado de uma forma geral. E a gente tem um potencial muito grande para isso. E talvez um esforço mínimo a gente conseguiria ter uma autonomia muito grande nessa questão de prestação de serviços para o setor público e privado. 2 pontos que eu queria levantar com relação a isso é que nós temos laboratórios muito bem equipados, a capacidade de produção de dados imensa e muitas vezes é subutilizado, né? A gente tem uma capacidade de produção de dados imensa e a gente não explora essa capacidade para passar isso, né? Para poder atender outras demandas que não são nossas. E talvez, e com essa capacidade de aquisição de dados, a gente poderia levantar um recurso financeiro até, já que o problema financeiro foi tocado em todos os pontos. Será que não seria uma estratégia de talvez arrecadar fundos para poder atender as nossas demandas, né, que são as importantes para poder fazer uma pesquisa de ponta? E, bem, isso são questões que eu tenho dúvida, né? O segundo ponto seria uma comparação, é claro que mudando o que deve ser mudado, né? Que outras instituições de pesquisa recebem fundos, né, de instituições privadas por prestação de serviços para essas instituições, e isso chega a ser uma entrada comparando com o setor do governo, né, chegam a 70% a 80% do financiamento, e esse valor é utilizado para pesquisa de ponto nessas instituições. Será que a gente poderia usar isso como estratégia, vendo todo o nosso cenário, né, de grande parte das nossas pesquisas são financiadas por FAPESP, CNPq, e muitos desses projetos são temporários e não tem uma perpetuação, né, a longo prazo. Será que isso, vendo o potencial, né, de talvez até com um dos laboratórios que eu conheço aqui, a gente teria a capacidade de talvez arrecadar o que a gente tem de orçamento por ano, né? É um potencial muito grande. Isso em um laboratório, e juntando todos, tendo uma centralização dessa prestação de serviço para setor público e privado, será que isso poderia ser uma alternativa? Eu não sei, é só uma pergunta se isso é discutido ou não, e se isso seria... É o que o LIT faz. É o que o LIT faz aqui. Exatamente, o LIT faz. Então, assim, a gente não está falando de uma coisa que não existe no INPE. Mas para conseguir isso eu acho que assim, eu acho que antes de pensar nas dificuldades, será que seria importante a gente pensar primeiro no potencial? Porque tendo um potencial, a gente poderia pensar se vale a pena ou não. Isso num período, gente, de 10, 15 anos. Eu não estou falando para 1 ano, para 2 anos. A gente fazia isso no CPTEC também, tá? Então, chegou a fazer isso em conjunto com uma fundação. Então, a pergunta é essa, isso poderia trazer para uma discussão do centro ou não vale a pena? É só uma dúvida, porque eu vejo isso em outras instituições de pesquisa e a gente não tem isso aqui. Obrigado, era isso. Eu acho importante, mas nós não temos arcabouço legal que permita você fazer isso. Não sei como a gente faz. O Tribunal de Contas da União é totalmente contra essa ideia da prestação de serviço. Estavam tentando rearrumar a lei, possivelmente com a nova lei de inovação. Existe sim
um espectro que isso possa ser feito via uma fundação que já foi escolhida, que é a FUNCAT. Mesmo assim, apesar de estar escrito na lei, os entendimentos dos diferentes órgãos de controle interno e externo e da parte jurídica não dão respaldo ao que você está fazendo. Não existe transversalidade jurídica nesse aspecto. Só, por exemplo, você pode arrecadar o quanto que você quiser institucionalmente, se for oficial, mas isso entra no cômputo do teu orçamento. O teu orçamentário financeiro, não sei se você entende. Você pode arrecadar 10 milhões de reais em dinheiro, mas se não tiver orçamento para internalizar isso, você não pode internalizá-lo. E trabalhar via uma fundação, você está trabalhando numa área cinzenta que realmente é uma área cinzenta. Você está muito inseguro quem ficar responsável à frente desse processo. Hoje ainda, né? O LIT está passando por grandes dificuldades por causa disso. Então, o CPTEC fazia isso como uma fundação. Fazia, né? Porque realmente o problema é bem grande. É que o Jean tem... Bom, a Cristina depois o Jean tem... Cris. Sem pilha? Pode falar. Ele está piscando ou ele está vermelho? Está piscando. Agora sim. Agora sim. Está me paquerando. O negócio da Câmara Técnica, realmente, você tem que ter... É uma coisa dinâmica, porque depende do que você está focando. Então, a minha sugestão é que tivesse, são 3 câmaras técnicas, para cada uma tivesse um indivíduo como ponto focal. Uhum. Esse indivíduo participaria do observatório. E as outras pessoas, esse ponto focal se comunicaria e as pessoas iriam nesse ponto focal. Isso eu acho que dá mais dinamismo. Isso é uma sugestão que eu tenho. A outra é com relação à provocação do Felipe, que realmente o laboratório que nós montamos de química, ele teria condições de prestar serviço. E nós trabalhamos desde o início pensando nessa possibilidade, porque é muito difícil a gente manter um laboratório. É muito caro. E eu já sei que a gente já fiz esses cálculos e tudo mais, eu não sei exatamente quanto custa uma análise ainda, o Daniel e eu ainda estamos pensando como fazer, mas a gente sabe que a gente poderia pegar 10% do nosso tempo e esse vender através da fundação. Faz mais de um ano que eu vejo como fazer isso e não achei um jeito legal de fazer ainda, pelo menos para ter um dinheirinho de gaveta. Eu consigo. Por enquanto, não é viável, infelizmente. Acho que reagindo a isso também, e talvez uma das motivações do Felipe ter trazido isso, foi um projeto que ele teve à frente recentemente, que envolveu iniciativa privada, envolveu órgãos públicos, né, que chamou o Projeto Cachoeira. Envolveu o esporte. Né? Então, era ciência e esporte divulgando a situação do Paraíba. Um negócio que teve uma visibilidade enorme, tem publicações, enfim, tem uma série de coisas. Eu acho que isso é um exemplo, e a gente tem outro exemplo, como o projeto que a gente teve com a Ecométrica, por exemplo, que eles levantaram o fundo e a gente pontualmente executou aquele projeto. Várias pessoas tiveram bolsas dentro daquilo para desenvolver o projeto. Então, esse eu acho que entra dentro daquele universo de explorar oportunidades de financiamento além do PPA, além das fundações tradicionais. Né? Isso não é um desafio só nosso, é um desafio de todo mundo. A questão passa um pouco por aquele universo de a união faz a força. Então, se essa estruturação que o CST está propondo, que eu acho que é espetacular em termos de condução da ciência, né? Identificar, tem fundações, tem a Moore Foundation, tem uma série de fundações que financiam projetos especificamente, que a gente pode explorar, né? Obviamente respeitando a missão do CST, respeitando a
a sua origem, a sua lógica e a sua origem pública e tudo mais, né? Mas essas relações pontuais, elas podem ser muito construtivas, né? Desde que feitas dentro do arcabouço que a gente vive e tem que respeitar, né? Então, eu acho que essa contribuição foi importante. É um projeto que não foi apresentado aqui, né? Mas que poderia ter sido diante de vários outros, enfim, que compõem esse universo todo, mas que tem esse link importante. Inclusive, um aspecto que foi muito interessante nessa ação particular, que daqui a OBT se envolveu, o CEMADEM se envolveu, que foi importante, foi a comunicação. Então, a experiência da comunicação que um núcleo como esse tem e traz para dentro do projeto é muito importante e ajuda em várias coisas. Então, entra naquele pacote da decisão do que se consegue institucionalizar e trazer como parte da estrutura para que isso se perpetue de alguma forma, e o que se consegue trazer dentro de um pacote organizado e entendido, que é um projeto específico, né? Então, outro elemento importante para a gente considerar, até nessa questão, a gente falou bastante de infraestrutura, é muito difícil achar alguém que vai financiar um supercomputador, mas, enfim. Eu acho que a gente não tem que perder essa oportunidade, ou melhor, oportunidades dessa natureza à nossa frente, né? Só para não... Só complementando também, antes que eu esqueça, o projeto Mata Nativa, que o Peter inspirou lá atrás, quando era chefe de gabinete ainda, acho que eu nem lembro disso. Mas, enfim, esse projeto ele só se viabilizou porque a gente fez um acordo de cooperação que demorou, sei lá, anos para conseguir firmar com os advogados, né? Mas fez um acordo de cooperação com uma ONG local que trazia recursos da iniciativa privada para poder ter alguém lá botando muda no chão, né? Então, dá trabalho, a coisa acaba acontecendo. Saiu, tem 23 hectares lá. O arcabouço legal está sendo discutido. Existem muitos e muitos olhos voltados para isso, porque a gente sabe, todo mundo sabe que é uma fonte enorme de recursos. Então, não é só o CCST que está olhando para isso, está todo mundo olhando. Então, isso está em constante discussão e eu tenho certeza que num horizonte, talvez aí de alguns anos, a gente já vai ter alguma coisa que facilite mais utilizar infraestrutura caras como essa, né, como o LIT, como esses laboratórios analíticos, para que você possa prestar serviço e trazer recurso externo. Captação de recurso externo é o futuro, não tem outro jeito. Eu acho que só nessa linha, comentando o próprio diretor que mencionou, existe uma luz no fim do túnel, no caso de contratações temporárias com essa lei de terceirização. Ela é péssima, por algum lado, mas pode ser, como ele mesmo falou, a salvação da pátria para os institutos de pesquisa que podem contratar seletistas por tempo limitado. Quer dizer, isso resolve uma das questões de contratação de recursos humanos. Tá. Bom. Mais alguém? Mais alguém? Acho que a gente pode, então, já... Vamos? Eu acho que a gente vai agora abrir mesmo para a gente discutir esses pontos maiores que a gente tem que fechar. Eu acho que esses pontos focais podem fazer parte do observatório, como a Cris está colocando, né? De repente, ter um ponto, né? Esses pontos focais fazerem parte do observatório junto. Viviane, só para retomar um pouco do debate que a gente teve nas etapas de preparação desse evento, a gente discutiu muito a questão de a gente ter um coordenador científico para cada um desses eixos. Talvez agora avançando com essa questão das câmaras técnicas, a gente pudesse ter um coordenador científico dentro da câmara técnica e um ponto focal do observatório.
Esse ponto focal teria como função fazer a tal da transversalidade, trazer essa informação para o observatório, ou talvez traduzir isso para a coordenação, e dentro da Câmara Técnica uma coordenação científica. Isso que eu estava pensando. Eu acho que vai ser todo mundo, né? Não tem gente. Vai todo mundo. É muita gente. Alguém vai ter função, todo mundo vai ter função aí. Daniel. Daniel. Acho que tem que ligar. Perto dele aí. Agora sim. Não, só um pontinho. Sobre esse tema de estar tudo incluído dentro do observatório. Eu acho a ideia de Cristina muito boa, que as comissões estas sejam separadas, que algum ponto focal participe do observatório. Tirar um pouco de responsabilidade de cima do observatório, de todos os que foi falado aqui, é muita coisa. Você corre dois riscos. Criar um novo colegiado, um novo CA, ou até um colegiado que compita com o CA. E por outro lado, dá muitas tarefas para um só grupo que acaba sendo uma terapia de choque. Ele não vai fazer nada, não vai saber para onde sair correndo. Só uma sugestão. Eu não tinha imaginado que o observatório fosse assumir, né, todas essas... Estava imaginando que a ideia dele é orientar, né? A ideia dele é guiar ou dar alguma diretriz ou dar sugestões. Realmente não dá para assumir tudo. Mas a gente talvez tenha que pensar um pouco mais como vai ser esse formato, né? Porque se a gente vai ter câmeras técnicas e representantes no observatório ou não, focais, vai ter muita gente. Quantas pessoas vão estar envolvidas nisso, né? Acho que o observatório, na verdade, deve criar as demandas internas e aí requerer isso aos pontos focais, entendeu? Porque aí você não... eu tinha entendido assim também, não tem sentido o observatório ser responsável por isso. Ele tem que criar a demanda e chamar o ponto focal, e o ponto focal articula... dentro da sua câmara técnica, do seu grupo. Dentro do corpo técnico, né? Fala, Jean. Então, o que eu acho que nas discussões iniciais surgiu como importante, né, é da gente identificar, primeiramente, as pessoas que vão ser vamos dizer, o contato científico dentro dos eixos, né? Então, essa é uma primeira instância da organização desse universo, vamos dizer assim, né? Eu estou entendendo que eu vejo assim, se a gente olhar observatórios há um tempo atrás e observatório hoje, houve uma mudança profunda no mandato, na atuação, na forma como isso aí vem. Isso não advém da noite para o dia, não é uma partenogênese, né? É uma coisa que ela matura, né? Então, a sugestão, né, que obviamente é uma sugestão, é que essas pessoas que a gente identifique como, vamos dizer, se a gente chamar líder ou chamar o ponto focal dos eixos temáticos, né, esse seja a primeira instância. Eu estou entendendo que as câmaras técnicas dentro do observatório, elas já existem um universo onde elas seriam importantes existirem. Então, esse universo onde essas câmaras temáticas seriam... Eu só entendi que a câmara técnica não precisa ser composta por pessoas fisicamente. Eu não sei se vocês tinham entendido dessa forma, mas eu entendi que a câmara técnica é como se fosse uma atividade, é como se ela fosse uma ação lá dentro do observatório que não necessariamente tem que estar associada com essa ou aquela pessoa. É isso que eu tinha entendido como câmara técnica. Não, eu entendo fora do observatório, uma coisa independente do observatório. Porque senão o observatório está absorvendo essa ideia. Não, o Evandro tinha sugerido uma sugestão, né? De fazer... A sugestão era usar mais ou menos uma estrutura que existe, por exemplo, em comitê de bacia. Que
Você tem uma plenária que todo mundo participa e a partir dessa plenária os membros da plenária são membros do comitê, as câmaras técnicas são definidas para discutir temas específicos que não necessariamente são compostas por membros do comitê. E aí essas câmaras técnicas se reportam à plenária para definição, para bater o martelo final, para tomada de decisão. Essa era a proposta. Mas aí nós não temos tanta gente. Ponto, é uma outra concepção, outra ideia. Eu tinha entendido, porque como não tem tanta gente, como um comitê de bacias, exatamente, que você tem plenária, você tem toda essa infraestrutura, não daria para fazer uma estrutura semelhante aqui dentro. Nós somos só em 30 e poucos. Pesquisadores, tecnologistas, analistas e técnicos dá 35, 35. 40, eu acho. 40, e nesses dias todos eu contei, deu 18 presentes. Quem está aqui presente, uns 18. Muito pelo contrário, é muito importante ter a participação de aluno, bolsista. Eu acho que vai ser super importante. Eu creio que se a gente descrever o que a gente imagina do coordenador científico, eu não sei qual que é o melhor nome a se dar a uma pessoa que vai fazer uma ação voluntária dentro desse contexto sem um DAS. Quais seriam as coisas que nós gostaríamos que essa pessoa desenvolvesse, que pode ser que sem querer a gente já está delineando que ela é essa pessoa que vocês almejam para o observatório. E ela já satisfaz aquilo que o observatório gostaria de poder ter acesso mais facilitado a cada uma das linhas. Eu acho que se a gente eleger esse coordenador científico de cada eixo, que é esse ponto focal, e esse ponto focal reportar ao observatório do jeito como ele está hoje, e o observatório organizar as atividades dentro dessa, vamos dizer assim, simulando, não vou usar o nome câmera técnica, mas dessas ações, eu acho que isso já é o suficiente. Porque mesmo hoje a composição do observatório já contempla, tem gente da observação, tem gente da modelagem, tem gente de diagnóstico no observatório, e vai entrar mais 2. Amanhã a gente espera sair da reunião do CA com mais 2 nomes para o observatório. Desculpa, uma competência natural dentro da rede de observação, você pode muito bem ser a pessoa do observatório que, juntamente com essa comissão a ser estabelecida, possa atuar. O Lincoln pode ser, eu estou botando o cara dentro do observatório, mas assim, o Lincoln seria naturalmente uma pessoa envolvida na comissão de modelagem. Alguém discorda disso? Eu acho que naturalmente é uma pessoa. Mesmo visitando dentro do grupo de modelagem, de cenários, uma pessoa que naturalmente pode estar envolvida. Né? Cenários, tanto o Evandro quanto o Peter, são pessoas que conseguem permear por isso aí. A própria composição do observatório hoje já permite esse ponto focal, que esse ponto focal esteja inserido nessas comissões menores. E lembrando que quando a gente chamou, né, fez a chamada para o observatório, ela foi uma chamada. Você se voluntariava. Né? E a gente teve alunos que se voluntariaram. A gente fez uma consulta para ver se a gente... Então, eu acho que isso a gente pode vir... que a gente começa a falar e aí as coisas parecem que vão tomando um tamanho, né, que a ponto de a gente pensar, não, todo mundo vai ter ouvido. A ideia não é exatamente essa. O observatório continua mantendo a característica dessas 4, 5, 6, talvez 7 pessoas. Não sei a quantidade que vocês estão pensando. São 6. Hoje 6, né? Mas é o que eu estou falando. De repente você conseguir absorver mais uma pessoa ou outra, porque bem ou mal, novas demandas estão surgindo agora, né? E essas comissões menores têm a participação já do observatório naturalmente, porque as competências já estão aí. Eu acho que os pontos focais ou os líderes, né? Isso assim, eu acho que a gente poderia ver uma forma de escolha, não sei como que a gente poderia estar fazendo, que seria dentro daquilo que a gente, né, veio discutindo nesses dias aí. E essas câmeras técnicas a gente pode verificar depois dentro dos eixos como isso. E as comissões são diferentes, pelo que eu entendi. A comissão da modelagem, por exemplo,
A ideia é que a gente tivesse algumas pessoas mesmo para discutir super, cluster, nuvem, bababá, entendeu? Essa comissão, na observação, a mesma coisa. E as câmaras técnicas seriam o que o Evandro estava sugerindo, né? Então, você vê que são coisas diferentes. Oi. Bom, Vivi, na linha do que você está falando, então, assim, acho que é importante a gente definir exatamente o formato dessa instituição. Se vai ser uma câmara técnica aberta, quem quiser vem participe, independente se é funcionário ou aluno, e o ponto focal leva essas demandas ou faz essa comunicação com o observatório, com a coordenação. Ou se vai ser uma comissão, onde você tem pessoas que são incumbidas, né, de periodicamente sentar para discutir e levar a cabo essas ações. Não, acabou sendo dadas duas sugestões, né? As duas sugestões. Então, eu acho que uma coisa importante é a gente sair daqui definido qual é esse formato. Se é uma coisa aberta, né, que tem as vantagens que foram colocadas aqui, ou se é uma coisa fechada em alguns membros numa comissão. A minha sugestão é fazermos a mais simples, que é manter o observatório como ele está, a gente criar essas ações dentro do observatório ligadas aos eixos, divulgação, modelagem, e ter os pontos focais nos seus eixos externos ao observatório que vão trazer isso para o observatório. Externos ao observatório. Então, o observatório ele não teria necessariamente, obrigatoriamente, um membro comum. Pode até ter se achar que seja assim, mas não necessariamente tem que ser assim. Ok. Então, aí esse líder de cada câmara, a responsabilidade dele seria de puxar a discussão, então porque isso tem que ser agendado, tem que mandar e-mail. Então, esse seria o papel. Então, não precisaria mais ter ponto focal, né? Então, na verdade, só existe o papel do líder de cada câmara técnica. Que é o ponto focal. É o mesmo seja, que seja, não, porque o Evandro tinha dado uma outra interpretação de um ponto focal e um líder, então tem que ficar claro também. Só faz sentido criar duas atribuições, duas figuras e existirem atribuições distintas, senão não faz sentido. Não haveria duas atribuições, é uma só. Uma só, ok. E definir se ela vai ser aberta ou se vai ser uma comissão. Então, sendo aberta e sendo uma pessoa, a gente já sai daqui com uma coisa bem encaminhada. E os comitês? Não, começa... Aí não teria. Porque compartilhamento de estrutura de modelo, compartilhamento de social. É uma lista de coisas que vão acontecer. E aí, as pessoas vão contribuir, mandando as suas contribuições, essa pessoa vai compilar. E aí vem para o observatório para... Eu só queria que a gente, vamos dizer, que esse processo, né, fortalecesse o observatório. Então, no meu entendimento, o observatório é uma estrutura transversal no CST de importância central. Não tem nada a ver com o CA, por exemplo. Observatório, entendeu? Não tem. São instâncias distintas com suas relevâncias e importâncias distintas. Então, essas câmaras temáticas, elas têm que... eu acho que o Evandro, o exemplo que ele deu é um exemplo bastante interessante, né, de fortalecimento, inclusive, do observatório. Então, eu acho que a gente não deveria pulverizar, se a gente está caminhando para esse lado, a gente tem que repensar. Se não, não. Mas, assim, que a chancela do entendimento disso, por mais democrático que isso seja, por mais que a Câmara Temática seja algo que brote por si só, né, o observatório é a instância, deveria ser a instância de organização dessas ações, né. Eu acho que isso fortalece o observatório. O observatório ele passa a ser, hoje ele tem a sua formalização interna, né? A gente pode caminhar para um outro nível de formalização, se é que isso precisa acontecer ou não, né? Mas a ideia, né, e eu acho que esse workshop é um exemplo disso, né, é realmente que o observatório se fortaleça como tal, né? Então, como é que essa ligação dessa unidade com relação aos subcoordenadores de eixo temático vai se dar, né? Eu acho que cabe a discussão, né? Tá vendo? É uma outra instância também, né? Se é que essas outras coordenações devem acontecer com o observatório forte, eu não sei,
identificando as câmaras temáticas de uma forma. Pode ser que a gente tenha evoluído no nível de dizer, o que eu disse há pouco lá, que era importante, assim, pode ser que a evolução não traga isso mais, né? Porque, não sei quem falou, acho que foi o Marcos, que realmente a gente não tem essa estrutura formal. Uma pessoa que assuma a vice-coordenação de um eixo temático, que a gente, do eixo que a gente coloca, não tem DAS, no CST só tem um DAS. Né? Então esse é um elemento que cabe à discussão. O importante, no meu entendimento, é que o observatório se fortaleça nesse processo. Até aquela história da evolução natural desse fórum de debate, de discussão e de proposição de ações. Né? Então, é um pouco isso. Então, se a gente começa a pulverizar muito, tem que entender um pouco como é que isso vai. Né? Então, se a gente achar que, olha, as câmaras temáticas vão acontecer, a gente não precisa definir agora, mas elas vão acontecer. A discussão disso pode ser uma discussão que o observatório chame de uma forma super inclusiva, aberto, e discuta especificamente câmaras temáticas. Né? Isso é uma sugestão. Né? Então, a estrutura de como isso aí funciona, ou não, né, ela pode amadurecer um pouquinho. Né? Isso é uma coisa muito nova. Acabou de surgir na discussão do workshop, muito construtivamente. Eu acho que ela já pode. Eu acho que é uma ideia sensacional, na realidade, né? Que é uma ideia de coesão. Né? A gente não pode ficar assim, fragmentando demais a estrutura de pensar na ciência no CST, porque a gente não tem nem gente suficiente para isso, nem tempo suficiente para isso. Então, assim, a sugestão é que a gente vá um pouco nessa direção, que a gente pode continuar, obviamente deve continuar o que for a discussão nesse sentido, mas lembrando que seria muito saudável para o CST o fortalecimento do observatório. Oi, Jean, lembrando o que foi feito no workshop passado, ou quando da criação do observatório, levando em conta aí a evolução dele, numa visão minha, nós deveríamos elaborar um texto conciso do resultado do observatório, da estrutura que nós estamos pensando dele, do que ele vai se fazer, das câmaras técnicas, e isso ir para o CA. Porque a partir do momento que você tem isso no CA, você está institucionalizando isso. Senão vai ficar um acordo de amigos. Embora todo mundo tenha boa vontade, né, que tem hoje todo mundo tem boa vontade, mas a hora que isso passa pelo CA, eu institucionalizo isso. Eu acho que precisamos disso para, ao mesmo tempo, que mostrar que houve uma evolução daquela primeira versão. Eu queria aproveitar aqui para levantar uma bola, já que vai ter essa institucionalização, essa discussão, né, sobre as atribuições do observatório. Uma conversa que já vieram falar comigo há um mês atrás, alguma coisa assim, que seria da possibilidade de ter um representante da pós-graduação no observatório. Então, assim, levantar essa bola, porque com o papel que a pós-graduação tem como aglutinador entre as diversas áreas, né, eventualmente com orientações, projetos aí interdisciplinares, é interessante, de repente, que tenha um representante participando dessa instância. Então, eu acho que a gente pode concluir o seguinte: vamos, então, levar esse texto, né, vamos montar esse documento para formalizá-lo, e a partir do momento que você tem essa formalização, que você tenha esse consenso, aí o observatório vai partir, então, para começar a buscar, a montar eventualmente essas câmeras técnicas e eventualmente até organizar essa eleição, essa escolha dos coordenadores científicos de cada eixo. Então, o observatório então vai capitanear esse processo. Passou. Mas só essa mudança, talvez, que acho que eu acho assim, o que não tinha os pontos focais, que vão ser chamados, que institucionalizar isso. Né? Não a estrutura, mas o que ele vai fazer.
Está diferente hoje. Hoje, o papel que ele está tendo é diferente do papel que foi escrito lá. Eu tenho uma dúvida, quer dizer, nem é dúvida. Abre-se para pós-graduação, não se abre para bolsista, PCIs e tal. Essas Eu acho pessoas, que tem que abrir para tudo. essas pessoas que estão efetivamente ou já foram fruto da casa, mas estão realmente engajados em projetos institucionais com resultados e tudo mais. Eu acho que eles... Teve aluno que se voluntariou, porque na época que a gente pediu a troca, né, da comissão, do observatório, a gente teve candidatos, né, a gente mandou e-mails, quem gostaria de participar, então aí vieram, eu gostaria, e teve aluno que falou, eu gostaria de participar, a gente levou, né, no CA e discutiu isso, né. Por agora, por agora a gente ainda mas não ia. Isso deve mudar agora. Né? Eu acho que até no processo de fortalecimento do observatório, o observatório tem que ter o mandato de tomar essas decisões, né? Porque aí a gente está até ajudando a coordenação, por enquanto estamos nós, sei lá como vai ser. Então, a gente, até no sentido seguinte, esse mandato é do observatório. Por isso, Plínio, eu estou um pouco em dúvida. Eu acho que a sua proposta é importante, mas assim, se o CA, seja ele quando foi, já aprovou a constituição do observatório, está em ata. O observatório tem que ter o mandato para definir as suas ações, né? Se a gente aqui entender que, assim, para mudar a composição, hoje só tem servidor no observatório, né? Se o observatório entender que a gente precisa trazer isso para uma discussão aberta, para dizer, olha, é o seguinte, nós vamos incluir um membro discente da pós-graduação do CST, e vamos incluir um bolsista, sei lá, um terceiro, não sei como é que a gente, uma bolsista ou terceirizado, alguma coisa assim, não sei. Enfim, vamos dizer, que caracteriza uma demanda de estrutura, né? Talvez isso sim, né? Mas ainda não sei. Mas na minha cabeça, o observatório tem que ter um mandato, pelo menos para a estrutura. Se a ideia é propor câmara temática, se a ideia eu acho que isso tem que ter chancela. Fala, olha, é o seguinte, nós estamos aqui para ser um órgão também executivo das ações que são definidas colegiadamente dentro do observatório, em consulta com o... Então, é por isso que eu estou um pouco em dúvida, viu, Plínio? Por isso que eu até perguntei se ele já tinha passado pelo CA, né? Quer dizer, é uma outra leitura, né? Talvez essa questão da composição ela seja algo mais estruturante, assim, em termos de que não está tanto na atuação do observatório como tal, mas mais na sua composição. Aí eu não sei, talvez o Peter possa ajudar também nessa leitura. Mas eu nem sei, eu juro que eu não sei. Mas assim, eu não teria problema fazer isso. Mas de novo, é a gente não deixar de que o observatório tenha um mandato nas suas ações, nas suas decisões e na sua... Eu acho importante, independente do observatório ter só servidor ou não servidor ou tal, o que eu acho que é muito mais importante é o observatório definir as ações e esses pontos focais receberem contribuição de todo mundo. Porque esse ponto focal, digamos, é o interlocutor. É só para não virar uma conversa de uma torre de Babel, só isso. É só para sistematizar as coisas. Mas nada impede que um aluno da pós-graduação ou um bolsista contribua ou se aproxime do observatório para dar sugestões, ou que o observatório convide pessoas para discutir certos temas que estão dentro da agenda, que seja uma coisa aberta, seja um fórum mesmo, capitaneado por aquelas 4 ou 5 pessoas, com mandato e etc, etc.
Eu penso assim. Aí, Laura, fala você, aí a gente vai parar um intervalinho. Tá. Eu participei do observatório desde o início, né? E isso aí foi praticamente 2013, se não me engano, com mais algumas pessoas, o Kleber, né? A gente viu, a gente sofreu, o Plínio também, né? A dificuldade que foi o observatório achar o caminho. Parece que ele achou o caminho. Eu acho que botar mais coisa para o observatório agora vai significar ele se perder do caminho que ele acabou de achar. Eles fizeram um excelente trabalho aqui nesse workshop. Vão fazer um excelente trabalho de divulgação, de visibilidade do CST. E eu acho que eles têm que ter um diálogo com os pontos focais. Quanto mais simples a estrutura, mais fácil dela funcionar. Eu concordo. Porque a hora que a gente começa a botar seta para cá, seta para lá, e quem que faz, quem não faz, é chance da gente se perder no caminho de novo. A gente começa com uma estrutura simples, né? Tem vocês, ela vai abrir mais 2 vagas, eu sou totalmente a favor de abrir para outras instâncias aí da comunidade. E vão ter mais 3 pessoas que são pontos focais. Acho que já é bastante gente para começar a tocar o que a gente conversou aqui. Mais complexidade eu acho que pode atrapalhar, em vez de ajudar. Então, e acho que a melhor coisa agora é a gente tomar um café, uns 15 minutos, a gente pensando. pensa. Espera aí. A do café já vai embora? Ah, não, vamos parar. Vamos parar um minutinho, que senão... A gente precisa pauta. pensar. Ô, gente, Senhores, uma pausa de... Para Olha, alguém perdeu uma pulseira? Tá ali Acharam com a uma Yara, ó. pauta vai ser o projeto integrador, hein? Gente, 10 minutinhos, tá? A gente volta e vamos encerrar mais cedo hoje. A gente volta umas 3h30, 3h35. A gente acabou não definindo, né?